Laranja Mecânica é um filme lembrado por diversos motivos. O primeiro, sem sombra de dúvidas, está atrelado à qualidade do filme. Essa é uma das poucas obras dirigidas pelo Stanley Kubrick, o mestre do cinema. O segundo é que talvez esse tenha sido seu filme mais polêmico, tocando em assuntos extremamente pesados e das formas mais inusitadas possíveis, além de ter criado grandes discussões ao redor do mundo. E o terceiro, é claro, por ter apresentado um dos personagens mais icônicos do cinema, o Alex. O filme permanece extremamente atual, e por mais que a violência esteja presente no nosso dia a dia, em filmes e jogos, com uma naturalidade muito maior do que nos anos 70, Laranja Mecânica ainda é uma criação complexa e extremamente polêmica. Muito disso vem graças ao seu diretor e ao livro. Eu já fiz um vídeo sobre o Stanley Kubrick aqui no canal, mas é importante ressaltar que ele nunca gostou de fazer o mesmo filme. E sempre o que interessava o diretor eram os assuntos mais polêmicos. O Kubrick buscava por coisas que ele sabia que mexeria com as pessoas. Ele queria incomodar e não estava preocupado em seguir padrões. Isso deixa sua obra ainda mais poderosa, já que o diretor dominou a arte de fazer filmes como um todo. Outras pessoas que ele não costumava agradar eram os autores dos livros que adaptava. Isso porque geralmente ele transformava a obra por completo, usando apenas a sua ideia central ou a sua essência. No caso de Laranja Mecânica foi quase completamente diferente, mas só quase. O diretor usou o livro como guia principal para as gravações, carregou ele durante o tempo todo e até mesmo usou a mesma linguagem que o autor criou. O Anthony escreveu o Laranja Mecânica após sofrer um trauma terrível, quando a sua primeira esposa acabou sendo estuprada. No fim do seu livro, o Alex decidia por sua própria conta que não seria mais alguém violento. Só que no final do Kubrick, se você não viu o filme ainda, vá ver e volte, o Alex volta a ter os mesmos desejos que tinha no começo e escolhe permanecer o mesmo. Para o autor, o Kubrick transmitiu a mensagem errada e o pior, uma mensagem extremamente perigosa. Mas antes de falar das consequências que o filme pode ter causado, vamos falar sobre a obra. O filme Laranja Mecânica te desafia o tempo todo, começando por te fazer gostar de um personagem completamente detestável como o Alex. O Malcolm McDowell será sempre lembrado até depois de morrer por ter interpretado esse personagem. Poucas vezes na vida acontece um encontro tão perfeito entre ator e personagem. Eles se uniram e o Malcolm fez um trabalho tão primoroso que nunca mais conseguiu se desvencilhar dessa imagem. A sua voz, o seu olhar, forma de se mover e toda a atitude do personagem fazem com que nós fiquemos completamente hipnotizados por ele. Fora toda a sua complexidade dramática. Ele é um garoto mais inteligente do que as pessoas à sua volta, até mesmo que seus pais. Ele gosta de música clássica, ele é líder de uma gangue, violento, entra em brigas, agride mendigos, invade casas, agride pessoas mais velhas, é um estuprador e um assassino. E como, depois de tudo isso, nós ainda estamos interessados por ele. Que todos têm uma tendência a gostar de vilões, isso não é segredo pra ninguém. Mas vilões mal feitos são apenas detestáveis. Existem alguns truques além da boa atuação para nos captar a atenção. E é aí que o Kubrick nos manipula. O fato de criar cenas de muita violência, só que estilizadas, cria uma confusão no espectador. A cena mais famosa, é claro, é o momento do estupro em que o Alex canta Sing in the Rain, enquanto agride as duas pessoas. Uma cena extremamente violenta e grotesca, mas que ganha um humor perverso com a música. Nas gravações, o Kubrick estava buscando por isso o tempo todo. Ele se divertiu enquanto buscava criar cenas como essa. A filosofia dele era simples. Se você vai mostrar um assassinato ou um estupro, mostre da forma mais horrível que puder para que o público sinta isso. Muitas pessoas acabam sentindo uma confusão enorme quando assistem cenas como essas. Isso porque o diretor criou uma camada estética sobre a violência, criando jogos e sobreposições em cada momento, pegando a plateia desprevenida. Nós estamos acostumados com a violência do dia a dia. Muitos filmes mostram tudo isso de forma muito mais explícita do que em Laranja Mecânica. Mas como o diretor decidiu estilizar a violência, ele dá um novo sentido ao que estamos vendo. É abstrato e quase surreal. Toda a primeira parte do filme é dedicada a criar essas brincadeiras, até que as coisas vão piorando de uma forma absurda e nós percebemos o que realmente estamos assistindo. É assim que nós chegamos no reformatório e todos os testes que Alex passa.
Ainda continuamos vendo coisas absurdas, mas agora temos a mensagem do diretor sendo entregue. No filme, assim como no livro, é levantado o questionamento de como tratar casos de violência. Nós vemos o Alex sendo agredido de diferentes maneiras no seu processo de cura. O governo propõe um programa que tira do ser humano exatamente o que define como espécie: o poder da escolha. Um homem sem escolhas não é um homem. O programa que o Alex é colocado é extremamente sádico, assim como o próprio personagem. Eles tentam curá-lo com métodos tão terríveis quanto as suas próprias ações. A ideia é que ele se transforme praticamente em um robô, e depois de considerado recuperado e enviado às ruas, bom, muita coisa acontece com ele. É claro também que o diretor não pretende também responder essas questões de como resolver o problema. O seu papel como artista é, na verdade, levantar essas questões para o debate, e assim buscar soluções mais reais para situações tão difíceis. Além de todas essas questões, o filme é um prazer cinematográfico absurdo e é considerado um grande clássico. Mas como toda obra, quanto maior o seu alcance, maior o seu impacto. Laranja Mecânica criou um caos absurdo na Inglaterra. É comum filmes como esse serem acusados de incitar a violência. Muitas matérias começaram a sair dizendo que pessoas tinham cometido crimes iguais aos do filme. Gangues foram vistas com as mesmas roupas que os personagens do filme. E o Stanley Kubrick recebeu uma carta ameaçando a sua vida e a de sua família. E isso enquanto ele já gravava outro filme, o Barry Lyndon. Eles precisaram ser protegidos pela polícia e foi nesse momento que o Stanley pediu para Warner Brothers tirar o filme de circulação na Inglaterra. E o filme acabou sendo proibido durante toda a sua vida. Para um estúdio tirar um filme de circulação de um país a pedido do seu diretor é porque as coisas chegaram a certos extremos. O que vocês acham sobre isso? Eu, particularmente, não acredito que um filme seja o catalisador para um crime. As pessoas que cometem esses crimes já tinham outros motivos e até mesmo sintomas para isso, e usar o filme como uma desculpa para o que fizeram parece uma solução bem fácil. Até mesmo os advogados dessas pessoas na época usaram o argumento que a culpa era do filme. Eu acho extremamente importante que os filmes abordem a violência e levantem discussões como Laranja Mecânica fez. E o importante quando vemos filmes complexos e violentos como esses é a reflexão que eles podem nos passar. Porque Laranja Mecânica, ao primeiro olhar, pode parecer ser muito divertido. Inclusive, muitas pessoas lembram dele dessa forma. Ele se transformou em um grande clássico, com camisetas e pessoas usando as fantasias em festas. Isso é muito interessante porque mostra como Kubrick criou um evento com seu filme. Mas o importante é nunca esquecer o que por trás de tudo isso nós realmente vimos. Para o diretor foi algo extremamente doloroso ter que tirar o filme de circulação, mas ele tomou proporções muito maiores do que a arte. O Stanley Kubrick criou uma obra tão estilizada e tão poderosa que ela acabou se virando contra ele mesmo. É um perigo que um artista tem que correr, porque assuntos como esses precisam continuar sendo abordados, sim.